Vamos fazer... Estamos abrindo umas 2 frentes para inscrições. Vamos iniciar com a fala dos oradores. Por favor, o senhor Paulo Chiadi. Se achava conveniente a casa tirar esse projetor aqui para poder ficar mais adequado para as pessoas que estão ali atrás. Pedir a Marcelo para providenciar e o Pedro a retirada disso aqui. Senhor Paulo Chiadi, nós teremos com certeza um grande número de oradores. Como em todas as outras audiências, eu já peço desculpas, porque é constrangedor para mim pedir para que a pessoa se atenha aos seus 3 minutos, mas isso se faz necessário para a gente escutar o último inscrito. Então, senhor Paulo Chiadi, que o senhor conta com 3 minutos. Muito boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Chiadi, eu trabalho no mercado imobiliário da cidade, sou representante da ADEME no Conselho de Políticas Urbanas, com muito orgulho. Participei de todas as audiências e assisti com bastante alegria a participação da sociedade com suas críticas, com suas sugestões, com seus anseios, com suas preocupações. Foram muitos os moradores que se manifestaram, associações de moradores, centros comunitários, assim como eu, moradores que participaram das diversas audiências. Todos nós que somos moradores, um dia fomos morar aonde moramos, ou porque nascemos lá, ou porque nos mudamos para esse lugar. Em nenhum momento, nenhum de nós pediu licença ao vizinho para morar ali. Em nenhum momento nós perguntamos ao presidente da Associação de Moradores daquele bairro se nós poderíamos morar ali. Por uma razão simples. Havia uma lei, havia um plano diretor, havia uma legislação que nos autorizava a poder morar ali. Então, todos nós que somos moradores, um dia fomos futuros moradores. E esse plano, senhores vereadores, não é só para os moradores. Esse plano é, talvez, principalmente para os futuros moradores. Para quem quer morar, para quem precisa morar, para quem tem o direito de morar. Para quem casa e quer casa para morar. Para quem descasa e quer casa para morar. Para quem mora em zona de risco e tem que morar numa moradia digna. Para quem mora em favela e não aguenta mais o tráfego. Todos nós temos o direito a poder morar. E esse plano tem que dizer aonde as pessoas vão morar. Só isso. E essas pessoas têm que ter esse direito, independente de quem more. As preocupações de quem mora são importantes, muito importantes, porque o plano vai trazer reflexos para quem mora. Mas, repito, é preciso pensar em milhares que não estão aqui. São os que querem morar. Milhares que moram em zona de risco, que moram em habitações de 5ª categoria, que têm o direito a uma moradia digna. É para essa gente que nós trabalhamos. Nós, do mercado imobiliário, queremos trabalhar, poder trabalhar para essa gente. Okay. E essa gente precisa ter o direito à moradia. Obrigado. Obrigado, senhor Paulo. Senhores, eu peço que seja mais contido esse tipo de manifestação para a gente guardar bom encaminhamento da nossa audiência e podemos escutar todos vocês. Pela audiência que eu peço isso, por favor.
Senhor Rodrigo Moreira. Senhor Rodrigo, o senhor tem direito a 3 minutos. Boa noite. Para orientar o senhor na sua fala. Boa noite a todos. Escrevi aqui umas palavras que eu gostaria de falar. Tive a oportunidade de participar de 3 das audiências, então gostaria de parabenizar a mesa aqui, primeiramente. Vocês foram sempre muito equilibrados e ouviram sempre muito bem todos nós. Acompanhei as audiências de perto e me propus a falar hoje aqui, pois me considero representante de um grupo pouco mencionado até aqui. Explico. Tenho 30 anos, com casamento marcado para o ano que vem e estou à procura do meu primeiro apartamento. Quando se fala de especulação imobiliária, o assunto é sempre abordado como se coubesse ao vendedor definir o preço de um determinado bem. Essa visão é completamente equivocada. É conceito consagrado da economia que o preço nada mais é do que o produto da relação entre oferta e demanda. Nesse sentido, congelar a oferta, como se muito ouviu aqui, não irá alterar a demanda, irá apenas gerar aumento de preços. Outro ponto que muito se ouviu ao longo dessas audiências é sobre a verticalização e o adensamento. A verdade é que cidades funcionam baseadas exatamente nesse conceito, a ideia de otimização do espaço urbano. Uma cidade menos espalhada facilita ir de casa ao trabalho, à padaria, à academia, à escola e etc. Além disso, o adensamento, ao permitir agrupar mais pessoas em menos solo, permite consumir menos terra e, consequentemente, deixar mais parte do meio ambiente natural intocado. Também é preciso apontar as economias com infraestrutura proporcionadas pelo adensamento. Em uma cidade menos espalhada, por exemplo, a rede viária é menor e atende mais pessoas. Se as pessoas começam a morar fora do centro urbano, em condomínios de casa, por exemplo, as necessidades de deslocamento são maiores e os custos para prover essa infraestrutura são maiores. Na verdade, o espraiamento pode até inviabilizar alguns serviços públicos, como o de transporte público, pois o espraiamento cria longos trajetos com baixa demanda. O comércio e a oferta de serviços privados também se prejudica pela baixa densidade, principalmente numa escala local. Em uma área densa, o dono de um pequeno mercado consegue ter um número suficiente de potenciais consumidores num pequeno raio de deslocamento, que pode ser feito a pé ou de bicicleta. No meio de uma área residencial de condomínios de casa, é possível que não existam mais de 10 casas no raio de 500 metros. Os pequenos mercados se tornam inviáveis e os moradores acabam se deslocando de carro para fazer suas compras semanais. Por fim, a densidade baixa demais prejudica a vitalidade urbana, o movimento de pessoas na rua, tornando-as mais desertas e perigosas. Obrigado, senhor. Obrigado. Por favor, senhor Roberto Marins de Melo. Está escrito aí? Tá, estou precisando que chegue aqui. Tá ótimo. Talvez isso. Por favor, o senhor Roberto Marins de Melo, o senhor dispõe de 3 minutos para auxiliar o senhor aqui. Okay. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Sou corretor de imóveis há 17 anos. É uma profissão como qualquer outra. Trabalho há 17 anos nisso. Criei meus filhos, minha família. Vendi para muitos clientes, empresários, médicos, ambientalistas, que têm os filhos, os netos, morando aqui também nessa cidade. Assistir algumas audiências e o apelo que eu faço é pelo bom senso. Acho que o radicalismo não leva a lugar nenhum. E se pergunta-se sobre especulação imobiliária.
Ninguém menciona a especulação dos veículos, da frota, quantos veículos foram vendidos. Ninguém comenta a especulação naval, foram produzidos muitos navios. Ou será que é fruto da economia, do momento econômico que nós vivemos? E aí, o radicalismo é perigoso. Recentemente, como corretor, assisti na praia de Caraí uma disputa pelo imóvel que era um cinema, antigo cinema de Caraí. E a discussão entre iniciativa privada e iniciativa pública. Protestos, pessoas à porta, estudantes. E aí, o êxito foi atingido por quem protestou. Como é que está o cinema hoje? Como é que nós estamos hoje? Será que esse é o caminho? Então, acho que nós temos que entender que existem várias indústrias. E uma delas é o mercado imobiliário, que produz, gera empregos e, como foi dito aqui, acima de tudo, seguindo uma legislação. A cidade tem que crescer, a cidade se desenvolve, o progresso está aí. Cabe a gente harmonizar isso. Então tem que ter responsabilidade também nisso. Até o cuidado com o radicalismo, com matérias extremamente tendenciosas, recentemente no jornal agora, Meio Ambiente, acho que tem que ter a oportunidade das pessoas se manifestarem, até inclusive numa matéria dessa. Então, assim, meu apelo, não vou usar todo o meu tempo, mas é pelo bom senso e defendendo, sim, o meu trabalho, a minha classe, com quem eu tanto luto e pretendo continuar, e ter aqui, futuramente, meus filhos, como estão sendo criados aqui, poderem morar seus apartamentos, comprar seus apartamentos, meus netos, enfim, é isso que a gente imagina para a cidade, e tenho certeza que até quem também é contra pensa nisso. Ok, obrigado, senhor. Senhores, dois pedidos. Quem está fazendo a filmagem e captando as imagens aqui está sendo prejudicado. É pedir para levantar, mas tentar proteger para que consiga captar lá as imagens. Número 2, nós vamos perder um pouco a noção agora da ordem de inscrição, porque eu estou com 3 frentes aqui, eu vou contemplar uma de cada frente, que elas foram coletadas em espaços diferentes. E por último, eu estou encerrando as inscrições. Alguém deseja se inscrever? Não, o senhor chegou fora do horário. O senhor não foi cerceado, que eu não cercei a palavra de ninguém, não, senhor. Coleta a inscrição deles, por favor. Por favor, com a palavra o senhor Carlos Augusto. Outra folha. Outra. Está aqui. Mantenham-se visíveis aí, porque o Pedro vai recolher. Pega outra folha. Senhor Carlos Augusto, boa noite. Para o senhor se orientar, o senhor tem direito a 3 minutos. Ok. O que a gente observa aqui é claramente um embate entre a população de Niterói e o mercado imobiliário. Isso aí é uma coisa que era de se esperar, não é? Isso hoje em dia, eu acho que está sendo mais agravado por essa quantidade de escândalos que a gente vê em todo o Brasil, não é? De empreiteiros corrompendo políticos, não é? Para conseguirem realizar seus intentos, não é? Isso que a gente quer que mude. A gente quer que mude esse conceito. A gente quer que a população efetivamente consiga participar com ideias. Não é só o mercado imobiliário que consegue, porque aqui em Niterói, como no Brasil inteiro, quem tem conseguido encaminhar seus projetos é o mercado imobiliário. A população não consegue nada. Por isso essa indignação. É por isso essa indignação que a gente vê. É natural que a pessoa esteja com raiva. Eu estou há 10 anos, 15 anos acompanhando a cidade de Niterói e vejo o mercado imobiliário vir aqui comprar projetos, aprovar leis. Isso revolta, isso revolta. Falar aqui, Morro do Graguatá, a UF inteira presente aqui. Ora bolas, fizeram uma lei permitindo a construção numa área de preservação permanente que era da UF. Por quê? Quem foi que encomendou essa lei?
Não é? Então, são coisas indecentes. São coisas indecentes que não pode acontecer. Aquilo ali tem que ser uma unidade de preservação. É uma unidade de preservação, é uma APP, claramente já definido em 2 laudos, do CREA e do IBAMA. Mas o mercado imobiliário, o mercado imobiliário, ele quer agredir, ele quer tomar. Esse apetite voraz do mercado imobiliário é que coloca a população contra vocês. Lamentável que isso ocorra. A culpa é dos senhores. A culpa é dos senhores nesse contato estreito com os legisladores, que se deixam aí cativar pelo que vocês falam. A questão da Lagoa de Itaipu, 29, a questão da Lagoa de Itaipu é essencial que se proteja a margem da Lagoa de Itaipu. Agora vem falar de proteção do Bosque Lagunar. Que palhaçada! O Bosque Lagunar já era protegido no PUR. Tem que proteger a orla úmida da lagoa, isso tem que proteger. E chega de construção lá. Obrigado, senhor Carlos. Obrigado, senhor Carlos Augusto. Por favor, o senhor Henrico. Eu não sei se é Henrico. Eurico, desculpa. Eurico da parte lá de cima, agora é a lista lá de cima. Oi, tá aí? Ah, não, senhor. Henrico. Ali. Tá aqui. Boa. O próximo orador, senhor Moisés, se puder se posicionar aqui, eu agradeço. Senhor Henrico, o senhor dispõe de 3 minutos para se orientar aqui, tá? 3 minutos. Tem a marcação ali para o senhor se orientar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Henrico Arzani, sou engenheiro civil com especialização em estradas, portos e aeroportos, com pós-graduação nos Estados Unidos. Estou falando só para vocês saberem por que eu vou falar isso. Moro na região oceânica há 41 anos. Devido ao curto espaço de tempo, me focarei em 2 problemas pontuais. Primeiro, a Transoceânica possui um gargalo de aproximadamente 400 metros no trecho 4, na Avenida Conselheiro Paulo de Melo, antiga Avenida 6, onde tem o depósito do Cafubá, que dificulta o acesso ao túnel por ter somente uma pista de rolagem para automóveis. Ainda por cima, muito estreita, parecendo mais um curral. É necessária sua ampliação para 2 pistas no sentido Charitas, conforme ao restante da Transoceânica, pois no momento obriga todo o trânsito a passar no trevo de Piratininga, congestionando o local e causando um forte engarrafamento, pois as pessoas têm que passar pela Avenida 7, que não possui canteiro central e cujos carros param no meio da pista, engarrafando a via, que nem faz parte da Transoceânica. É imprescindível a sua duplicação, para não prejudicar os 9 quilômetros da Transoceânica, pois seria uma pena estragar uma obra desse vulto por causa de 400 metros. O segundo item que eu gostaria de falar temos tido repetidos boatos sobre a Avenida Everton Xavier, a antiga Avenida Central em Itaipu, que seria transformada em mão única. Apesar do secretário de Urbanismo, Renato Barandier, afirmar na audiência pública em Itaipu, no Colégio Alsina, e do subsecretário Rogério ter reafirmado na audiência pública em Piratininga que não tem nenhum projeto a respeito, quero afirmar que seria temerária tal mudança, pois prejudicaria de uma maneira muito grave o comércio, causando inúmeras falências. Sem comércio não tem arrecadação de impostos e menos dinheiro para a prefeitura, o que obrigaria a ter aumento de IPTU. E consequente desemprego, que aumenta o nível de violência e também obrigaria a população a grandes deslocamentos para acessar comércio em outros locais. Pois as grandes redes de lojas só utilizam imóveis alugados. Para concluir, senhor Henrico. Sim, já estou acabando. O que facilita o seu deslocamento para outros municípios e não ajudaria em nada o trânsito, pois continuaremos com 2 pistas de descida e 2 de subida, respectivamente por mão dupla na Avenida Everton Xavier
e na Romana Gonçalves, que é a Avenida 3. O governo tem que prestigiar o comércio e a indústria em Niterói, e com os impostos arrecadados investir no bem-estar social da população, pois nos últimos 30 anos nada foi feito para o seu desenvolvimento, muito pelo contrário. A prefeitura passa uma imagem como se o comércio atrapalhasse a cidade. Temos que mudar essa mentalidade para deixarmos de ser uma cidade dormitório do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor. Obrigado, boa noite. Obrigado. Senhor Moisés. Senhor Moisés, boa noite. O senhor dispõe de 3 minutos para orientar o senhor ali, tá? Desculpa. Maria Ana. Muito boa noite a todos. Uma coisa muito interessante que a gente tem que começar falando é simplesmente sobre o interesse da população de Niterói. Nós precisamos pensar que cidade nós queremos. Se é uma cidade pensada para o capital ou se é uma cidade pensada para as pessoas. Se a especulação imobiliária não trouxesse tantos problemas quanto traz, não teria essa quantidade de pessoas aqui engajadas nessa luta. Se a especulação imobiliária não trouxesse tantas consequências ruins, as pessoas não reclamariam tanto. Porque nós hoje, infelizmente, vivemos numa realidade de várias e diversas cidades ao longo do Brasil pensadas para o capital, ao invés de serem pensadas para as pessoas, ao invés de serem pensadas para a vida, que é o que importa. 2 episódios fundamentais têm acontecido nos últimos tempos aqui em Niterói. E a imprensa tem noticiado isso, e não é de maneira falaciosa, não. A imprensa entrevistou os moradores da cidade de Niterói, que falaram a respeito dessas questões. O Morro do Graguatá e a área do entorno da Lagoa de Itaipu. As pessoas da cidade de Niterói têm protestado sobre isso. Isso não é falácia. Quantas vezes nós temos visto aqui na cidade, uma cidade planejada inteiramente para o capital, uma cidade planejada inteiramente para a especulação imobiliária, e a nossa opinião ainda é colocada em xeque. Ninguém aqui é contra o desenvolvimento, mas é a favor de um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que pense nas pessoas. Já vi muita gente morrer de diversas doenças, mas infelizmente, ultimamente, tenho visto muita gente morrer de especulação imobiliária, uma doença nova que eu até então não conhecia. Tenho visto muita coisa acontecer, porque, eu digo por quê. Eu digo por quê. Porque nós precisamos de área verde para manter a vida. Porque nós precisamos de área verde para manter as pessoas. Se nós continuarmos desmatando em nome da construção civil, e não sou contra o desenvolvimento, volto a dizer, todos aqui vamos morrer, todos, de lá que lado estejamos. Proteger a vida é fundamental. Por que nós, quando pensamos no plano urbanístico, não falamos das áreas de preservação, levando em consideração todos os impactos? Como falou aqui o companheiro anterior, que o IBAMA falou, os decretos que foram trazidos, e vamos trazer um debate inteiro, pensando não somente no capital, mas pensando também na vida das pessoas que estão envolvidas. Porque só com dinheiro nós não vamos sobreviver se não tivermos terra. Obrigado, senhor Moisés. Por favor, senhores, vamos guardar um bom ambiente para a nossa audiência. Senhora Maria Ana. Senhora Maria Ana está presente? Cíntia. Por favor, Cíntia. Boa noite. Eu concordo com algumas falas. Eu acho que antes da gente pensar em crescer, a gente tem que pensar em cidade que a gente quer para quem está morando aqui. Eu acho que esse negócio de ficar pensando no futuro enquanto a cidade não dá conta, eu acho isso um grande equívoco. Então eu acho que a gente tem que pensar em qualidade para a população agora. Objetivamente, em relação ao plano,
eu gostaria de fazer algumas observações a respeito dos prazos. Por exemplo, o Plano Municipal de Redução de Risco tem uma empresa que está contratada, descontratada. A população do Morro do Estado, arroz e chácara, está em risco e nada é feito pela Prefeitura. Então, nós sugerimos que esse plano seja feito nos próximos 6 meses, antes que a gente tenha outra grande ou pequena tragédia na cidade. O plano... Não sei o artigo. O plano de habitação, ele precisa apenas ser atualizado. Apenas 6 meses é necessário e suficiente. O plano de regularização fundiária é emergente, precisa de 1 ano. O plano de parcelamento, uso e ocupação do solo, ele não pode ser executado enquanto não tivermos plano de mobilidade com implantação das suas ações prioritárias e plano de saneamento. A gente não pode pensar em adensar e verticalizar uma cidade se a gente não tem definição de infraestrutura, de mobiliária e de saneamento, tá? Então, eu acredito que a gente pode botar... O plano de mobilidade, a gente já acordou com o Renato que ele é para abril de 2018, e um plano de saneamento em mais 1 ano. Então, o plano de parcelamento, ele ficaria para 1 ano após isso, o que eu considero 2 anos, para ficar claro. E eu acho que para atender essas questões todas, porque, por exemplo, nós havíamos acordado que teríamos o plano o mapa das EIs que não apareceu ainda. Então, eu sugiro que a gente tenha outra audiência ou outro grupo de trabalho para a gente analisar isso e, posteriormente, ter uma audiência para a gente poder prestar conta novamente para a população a partir desses novos mapas, não só das áreas vazias, como os mapas das EIs que havia sido prometido para o dia 27, depois para o dia 28, para o dia 29, e eu ainda não tive o mandato do Paulo, nem o mandato da Thalíria ainda teve acesso a esses mapas. Então, eu acho que isso é urgente para a gente ter tempo de analisar isso e depois poder prestar contas para a população. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Cíntia. Boa noite. Por favor, o senhor Lander, para fazer uso da palavra. Senhor Lander. Logo a oradora seguinte, a senhora Kátia Valado. Se pudesse posicionar aqui para ganharmos tempo. Boa noite. Boa noite. O senhor dispõe de 3 minutos para orientar o senhor aí. Vou ser breve. Boa noite. Estou aqui como morador de Caraí, onde criei minhas filhas. Queria parabenizar o vereador Atratino e o vereador Bruno Lessa pela iniciativa. E queria dar a sugestão que aqui, plano diretor poderia ser plano morador. Porque o plano diretor, ele simplesmente é para o futuro, eu não vi o futuro de Niterói sem discutir o passado e o presente. Então, eu dou a sugestão para os vereadores aqui fazer até uma câmara itinerante para escutar a população. Porque aqui, e uma pergunta para o setor imobiliário. Eu tenho comércio no centro de Niterói, minha família, eu venho de bicicleta, eu queria saber como é que a gente vai fazer, se crescer mais Niterói, como está crescendo, como é que eu vou chegar a andar em Niterói, sem nenhuma ornamentação, porque eu acho que eu sou a favor do crescimento da cidade, sim. Isso gera renda, porque a minha parte de patrimônio aumenta, mas sem discutir Niterói, acho que a gente precisa discutir Niterói. Só isso. Eu não sou radical nem do lado imobiliário, nem do lado dos moradores, mas estou aqui como morador e revoltado pelo que está acontecendo com Niterói. Você chega no centro de Niterói, é guardador de carro, é cracudo, e a gente vai crescer, vai enriquecer a cidade sem discutir a cidade. A cidade está praticamente rica e abandonada. Pelo menos eu, como morador, estou vendo isso. E vocês querem enriquecer a cidade, encher de imóveis, gente que vem do Rio de Janeiro. E o que está agora, quem mora aqui agora? A gente faz o quê? A gente recebe os novos moradores, entendeu? Eu sou a favor do crescimento, sim, mas com discussão. Vamos discutir Niterói, gente. Um abraço. Obrigado, senhor Lander. Por favor, a senhora Kátia Valado. E o próximo orador, o senhor Ronaldo. Ou Ronald, desculpa, não sei. Por favor, senhora Kátia, a senhora dispõe de 3 minutos para orientar a senhora aqui. Tudo bem. Boa noite à mesa, tá? Boa noite, essa plateia. Parabéns, tá? A todos aqui presentes que saíram mais cedo do seu trabalho, né? E estão aqui defendendo seus interesses.
nessas necessidades. Parabéns a vocês, tá? Essa casa é do povo e a gente está realmente ocupar essa casa e fazer os nossos pleitos. Bom, vereador Bruno, na sua apresentação, você dividiu 2 blocos, tá? No final, né, daquela síntese, tá? Aliás, parabéns pelo trabalho, as audiências todas, tá? Realmente, muito bom. Agora, você dividiu em 2. Os que já foram aprovados, já tiveram suas modificações que você mostrou, e outro bloco que estaria em discussão. Tá bom. Vem primeiro a minha questão. Como é que pode um decreto estadual de faixa marginal e PAO ainda estar em discussão? É um decreto estadual, apesar de 2 empresas que entraram, elas perderam, sem mais recurso. Deve ter advogados aqui, deve estar entendendo o que eu estou falando, que eu sou arquiteta, tá? Enfim. Não tem nada contra a necessidade de construção, tá? Quero deixar isso bem claro. Acho que todos têm direito à moradia. Agora, por que essa moradia só é para classe média e classe média alta? Gente, nós temos um déficit. Nós temos um déficit imobiliário de necessidade de habitação enorme em Niterói. Por que, de repente, a Soté, a Pena de Almeida, a Berna, não vão construir também? Gente, vão vender. Não vai ficar igual o Oasis, que 50% está vazio, que nem alugar consegue. Não vai ficar igual a Parte Hotel, que tem 3 blocos, 40% a 50%. Tem um corretor aqui. Quem me falou isso foi informação de corretor. Eu moro na região oceânica, ando em Cambuinhas, tá? E vejo placas de aluga e se vende, tá? Então, que demanda, que necessidade é essa? Com tanta prédio vazio, com tantos apartamentos vazios, tá? Tem muita gente necessitada realmente, mas não é nessa faixa. Né? Então, agora realmente eu gostaria de saber dos vereadores por que continua essa ilegalidade. Por que o mapa ainda não foi alterado? Gente, nós estamos falando de um decreto estadual. Tá? Bom, e eu tenho aqui um documento, eu gostaria muito que os vereadores solicitassem à Prefeitura, ao urbanismo, que é o relatório de conclusão dos estudos relativos ao entorno da Lagoa Itaipu, realizados pelo grupo de trabalho formado pelos funcionários, 2 do INEA, 2 do BAMA, 2 do município de Niterói. Tá? Acompanhado pelo Ministério Público Federal. 2 deles fazem parte até hoje do urbanismo, tá? Em que eles, nesse relato, tá? Eles concluíram e eles confirmam a faixa. É área úmida. A área mais úmida é lagoa. Lagoa é a área de preservação permanente. Gente, só isso, tá? Uma boa noite. Obrigado, senhora Cátia. Boa noite. Com a palavra o senhor Ronald. Senhor Ronald. E o próximo orador, o senhor Charbel Tawil. Se pudesse se posicionar para ganharmos tempo. Senhor Ronald, boa noite. O senhor dispõe de 3 minutos para auxiliar o senhor aí. Bom, boa noite à mesa. Boa noite a todos. Eu sou morador da Fazendinha, do Sapê, tá? E participo, né, das audiências aqui na Câmara, sempre reivindicando melhoria para o Sapê, né, que algumas, né, das suas vezes aí, tivemos audiência lá no local e a comunidade do Sapê, né, o bairro, ou melhor, o bairro do Sapê, é um bairro que está abandonado pelo município. Né? Então, nós temos hoje, né, uma previsão de construção de uma escola técnica de Niterói no Sapê. No entanto, a gente continua com vários problemas fundiários lá no Sapê. Né? A gente entende a angústia, né, dos moradores quando vem aqui falar da questão, né, da especulação imobiliária. Porque muitas vezes querem tirar, né, a classe social para beneficiar, né, a imobiliária, a construtora. Então isso causa indignação. Né? A gente respeita qualquer profissional. Né? Nós respeitamos qualquer profissional. Mas nós também queremos ser respeitados. Né? Eu moro na comunidade da Fazendinha há 40 anos. Nós reivindicamos regulação fundiária por muitos mandatos aqui dentro da Prefeitura de Niterói. Tá? Tivemos aí gestão de governos anteriores que tentaram remover, né, a comunidade da Fazendinha. Nós resistimos. Tivemos, né, na gestão desse governo agora, ações que tentaram remover parte da comunidade da Fazendinha e nós resistimos.
né? Resistimos por quê? Porque a gente briga pela igualdade, tá? Nós sabemos que nós vivemos, né, num país capitalista, né, que vai haver divergência sim, sempre vai haver divergência, tá? Mas o pobre, quando ele está residindo próximo da margem do rio, ele tem que ser removido. Aí a empreiteira vem, canaliza o rio e constrói o prédio do lado. Quem mora na região de Pendotiba... Senhor Ronald, para concluir, por favor. Quem mora na região de Pendotiba sabe muito bem disso. Aqueles prédios em cima, em frente ali à escola, o CEPAR, que é o Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro, né? E quem viveu ali sabe que tinha uma horta e tinha um rio, né? E que foi canalizado e que foi construído o prédio ali, tá? Então a gente quer mais respeito e igualdade, tá? Nós não queremos afringir e nem descumprir a lei, tá? Mas nós queremos respeito. Obrigado, senhor Ronald. Senhor Charbel Tayul. Senhor Charbel, o senhor dispõe de 3 minutos para orientar o senhor. Tá. Boa noite. Sou Charbel Tayul, atualmente presidente do Cindy Lojas Niterói. Primeiramente, presidente Atratino, vereador Bruno Lessa, quero parabenizar vocês por essas audiências públicas que fizeram na cidade, nos 4 cantos, como o Bruno falou, mais de 1000 pessoas, e finalizando aqui, parabéns para todos nós, mais de 400 pessoas, pelo visto, aqui presente, isso é muito importante para todos nós. Eu peço licença, eu vou fazer uma reflexão e um apelo aos vereadores de Niterói. Nos últimos tempos, todos nós temos visto e ouvido manifestações de pessoas de todas as idades se dizendo descrente do país e da democracia. De fato, há tantas coisas acontecendo que a tendência acaba sendo, infelizmente, o desânimo. Não estamos apenas numa crise financeira, mas também de ética, de moral do bem comum. O que nos leva a não acreditar em mais nada, não acreditar na própria ideia da democracia. Para que este quadro seja revertido, é preciso construir novos caminhos, novos comportamentos e posturas, e novos exemplos. É por isso que eu gostaria de conclamar a vocês, senhoras e senhores vereadores, tanto da oposição quanto o do governo. Pense muito bem no que irão votar. Faço este apelo como niteroense, nascido e criado aqui na cidade, mas falo também como pai, como cidadão participante, como empreendedor do comércio e como presidente do Sindicato dos Lojistas de Niterói. Pense bem no que vão fazer, porque o plano diretor é algo que impactará tremendamente na vida da cidade pelas próximas décadas. Só no caso específico do micro, pequenos e médios empreendedores do comércio e dos serviços, são em torno de 40.000 pessoas afetadas. Isto quer dizer que, ao votarem o novo plano diretor, estará em jogo nas mãos de vocês a sobrevivência comercial de milhares de pequenos empreendedores e profissionais liberais e dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Faço aqui essas considerações para frisar, deixando bem claro o quão é importante esta votação. Um novo plano diretor não pode ser aprovado apenas porque um diminuto grupo assim o quer. Ele tem que ser aprovado quando for o melhor plano possível para a sociedade e como resultado do maior número possível de contribuições e sugestões técnicas de populares e de entidades de classe. Essa prática de ouvir as instituições não está sendo respeitada atualmente aqui na cidade. Cito como exemplo as obras da Transoceânica, uma obra tão importante para a nossa cidade.
mas que está condenando a falência de dezenas de lojistas. Para concluir, senhor Charme, por favor. Sim. O Cancún Center é mais um caso grotesco, pois além de estar há tempo sem acesso para o consumidor comum, foi anunciado uma grande redução da quantidade de vagas de estacionamento. Assim não haverá vagas para os seus consumidores. É o mesmo que decretar a falência daqueles estabelecimentos. Juntamente com os comerciantes dali, o sindicato protestou e tentou dialogar. Tenta argumentar, mas infelizmente não está adiantando. Mas, secretário de Urbanismo, ainda há tempo de corrigir os erros. Obrigado, senhor Jorge. Argumentos de que a região passará para um maior número de pedestres e ciclistas não têm o menor fundamento. Até mesmo porque o consumidor não sairá de Camboinhas ou do Engenho do Mato ou de Piratininga para caminhar a pé para esses shoppings. E de bicicletas também. Por favor, senhor Charme, eu preciso que o senhor conclua. Assim, Tem senhoras outros e senhores, oradores. estou a pedir, por favor, estudem detalhadamente o que está sendo proposto para o novo plano diretor. Obrigado, senhor Charme. Só isso. Por favor.